Oi, pessoal, muito bem-vindos a mais uma edição do Escolha Zen Show. Hoje no show eu recebo a querida e competente profissional Patrícia Agustin. A Paty é formada em gastronomia com uma especialização internacional em sustentabilidade e meio ambiente. É certificada como coach de saúde pelo Institute of Integrative Nutrition de Nova York, além de outros cursos no exterior em alimentação crudívora e vegetal exclusiva. Paty, muito obrigada pela sua presença aqui no show. Eu que agradeço, Lu, pelo esse convite. Estou muito, assim, honrada de poder participar e contribuir de alguma forma, né, para disseminar esse conceito. Joia. Bom, eu sou suspeita para falar desse tema porque, além de vegetariana, eu também atuei profissionalmente com sustentabilidade exclusivamente dentro desse tema há alguns anos da minha vida corporativa. E eu estou sempre em busca de conhecimento sobre uma dieta alimentar preventiva de doenças. Né, por isso que eu sou super amores assim, por todo esse trabalho da Paty e por isso que eu convidei ela para estar aqui hoje. Paty, para a gente começar, eu gostaria que você esclarecesse para todo mundo o que vem a ser uma dieta vegetal exclusiva. Ela é uma dieta diferente de uma dieta vegetariana ou vegana? Assim, até ontem eu estava escrevendo um artigo pro site da minha cunhada, de um portal também sobre alimentação, e a ideia era, assim, explicar a alimentação que a gente chama de plant-based, que é a base de vegetal, né, assim, integral, que é essa exclusiva, e a ideia, a diferença entre as três é que dentro do plant-based, a ideia é que você consuma apenas alimentos que têm origem vegetal, da natureza. Então, isso se inclui grãos, leguminosas, tubérculos, folhas, vegetais, frutas, cereais, enfim, tudo que é originário da natureza. Nada que tenha alguma interferência industrial, então não seja não industrializado, processado, né? E também não tenha nada de origem animal. Dentro do vegetarianismo, você até consome algumas coisas de origem animal, né? Se você não for vegano, então você pode consumir o mel, você consome o leite derivados, basicamente ovos, então você acaba consumindo coisas que não são 100% de origem vegetal. E dentro do veganismo você consegue ter essa exclusividade sem incluir a proteína animal, nada de origem animal, mas por outro lado você pode ter uma alimentação totalmente não saudável, assim, não funcional, porque você pode comer muito industrializado, você pode consumir coisas muito refinado, né? Refinado, né, independente de não ter origem animal, e aí vai por uma questão mais ideológica, de proteção aos animais, tal, de defesa, mas você não previne sua saúde, então você não, né, se você, claro, for um vegano que não é um vegano consciente, assim, que não tem uma alimentação mais saudável, mas se você for um vegano que se alimente basicamente de vegetais e leguminosas e frutas e verduras e toda essa parte de origem vegetal mesmo, natural, o mais natural possível, né, o mais próximo ao que ela é extraída, assim, da forma que ela é extraída, aí você é um vegano saudável, né, mas existem muitos veganos que não têm uma escolha alimentar muito boa, acaba comendo muito processado, salgadinho, e aí, enfim, aí, né, é muito da escolha. E dentro do Whole Food Plant-Based, esse conceito de plant-based diet, ele vem de uma pessoa, um precursor, que estudou, ele é um nutricionista, estudava nutrição bioquímica na Universidade de Cornell, na Cornell University, e ele começou a pesquisar, ele começou a fazer uma pesquisa, na verdade, com uma comunidade que tinha crianças que eram subnutridas, e na verdade ele começou a verificar que as famílias tinham mais condições, de uma escala social mais alta, tinham um índice de câncer muito alto, porque consumiam muita carne vermelha. Daí, da desnutrição, que era o tema de estudo dele, ele começou a estudar qual era o que a proteína animal desencadeava. E aí ele criou esse conceito do plant-based nutrition, da alimentação integral plant-based, né, que é isso, assim, é muito voltada para a prevenção e reversão de doenças crônicas, autoimune, câncer, muito câncer, assim, trabalha basicamente com... O estudo dele é muito forte com relação ao câncer, assim. Qual que é o nome dele? Ele chama Colin Campbell. E ele fez alguns livros, tem alguns documentários, o Forks Over Knives. Agora ele lançou o Plant Pure Nation, que é do filho dele, mas ainda não está passando no Brasil.
E é muito nisso, é criar consciência, tentar disseminar esse conceito do quão ruim é você ter uma alimentação baseada em proteína animal, de qualquer tipo, sim, né? Ele fala para você proibir tudo que vem de origem animal, mas assim, evitar ovos, evitar peixe, isso você pode até consumir esporadicamente, mas de forma ideológica você não consumiria porque, né, por exemplo, peixe é veneno animal, então o vegano não consumiria. Mas a proposta dele é muito voltada para a saúde, assim. E tem muito esse apelo de sustentabilidade também, que são os impactos que são ocasionados, né? Toda a criação dos animais, o gado, enfim, os pastos e tal, a pecuária. Mas, em geral, o foco dele é muito voltado para a saúde, assim. E mostra casos e casos, e o estudo durou mais de 25 anos, foi um estudo que ele fez comparando a população rural chinesa com a população norte-americana, e assim, o índice de câncer da população norte-americana era absurdamente alto, enquanto que na chinesa era praticamente zero, assim, não tinha. Justamente porque a comunidade local, eles selecionaram, né, algumas comunidades, se alimentavam basicamente de subsistência, né, do que era produzido lá, então não tinha nenhuma interferência de industrialização, de processo de refinamento, e também não tinha essas condições de essa cultura também alimentar de consumo de proteína animal. Então, e aí o estudo é muito amplo, né? Tiveram alguns institutos internacionais que participaram, na China, no próprio Estados Unidos, eles trabalharam com laboratórios, então eles faziam entrevistas, faziam coleta de exames de sangue, e faziam testes de resultados em vários laboratórios, então foi um estudo muito extenso, assim, e muito empírico, né? Não foi só teoria, assim, foi muito empírico mesmo. Então foi uma pesquisa muito interessante. Esse livro, que é o livro que ele escreveu, The China Study, que é o mais conhecido. Depois tem alguns outros que ele escreveu, que tem bastante receita, e depois se você quiser eu posso até passar alguns nomes. Mas assim, essa é a referência, eu acho, assim, do Plant-Based Diet, né, que é da onde originou, assim. E aí tem alguns outros autores acadêmicos que também trabalham nessa linha, assim. Mas ele que começou e ele está tentando disseminar um pouco esse conceito, principalmente nos Estados Unidos, né, que é onde, no Ocidente em geral, mas nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a gente tem uma evolução e um conhecimento muito alto de tendências alimentares, de coisas novas que estão acontecendo, de pesquisa, de produtos raw, vegan, tudo isso, você também tem um mix de obesidade, você tem o extremo oposto, né? Então, eles estão fazendo um trabalho bem legal lá, com esse lançamento desse documentário novo, e ele criou um curso também de Plant-Based Nutrition, que você consegue fazer online, que é com a plataforma da Cornell University, e é muito interessante, assim, quem puder fazer, eu super recomendo, né, quem gosta de estudar. Uma ótima dica. Sim. Bom, depois que eu me tornei vegetariana, eu percebi que cada escolha que a gente faz na vida de forma consciente arrasta um tanto de outras mudanças por consequência. Eu sempre falo isso, que essa simples mudança mudou muita coisa na minha vida. E no caso das pessoas que fazem essa opção por uma alimentação vegetal exclusiva ou simplesmente vegetariana, isso geralmente arrasta uma mudança geral no estilo de vida. Quais são os principais aspectos que devem ser considerados quando a gente fala dessa mudança para esse caminho mais consciente e integral? Bom, eu acho que você falou uma coisa que eu tenho conversado muito, assim, com algumas pessoas que se identificam com essa ideia, assim, da saúde e tal, esse ideal da alimentação, porque eu acredito que a gente traz a saúde através da alimentação. Então, toda mudança no seu processo, se você quiser fazer uma fase de transição, tiver um momento de questionamento na sua vida e precisar fazer aquelas mudanças, né, ou acontece alguma coisa que foge do seu controle, eu acredito muito que a alimentação é o início desse processo. Então, assim, é um processo que demora, é um caminho, né, uma transição, uma transformação no geral. Mas ela se inicia com alimentação, na minha percepção.
E uma vez que você começa a adequar a sua alimentação e mudar os seus hábitos alimentares, começar a fazer escolhas inteligentes, pensando em promover a sua saúde, isso naturalmente vai mudar todos os aspectos da sua vida. Sono, energia, disposição, bem-estar, amor próprio, você perde peso, enfim, tem uns reflexos físicos, mas tem uns reflexos emocionais, né? Então, assim, eu acho que dentro desse processo, assim, muita gente começa a repensar rede social, vida social, então a vida de amigos, com quem você sai, com quem você convive, né? Porque é muito difícil você ter uma vida social também exclusivamente só com pessoas que têm esse modo de se alimentar. É meio difícil. Então, você tem que se flexibilizar, mas você acaba buscando nichos, nichos de ambientes sociais que tenham mais identidade com o que você pensa, com o que você gosta, com o que você acha. Carreira é uma coisa que começa a mudar também, né? Você Sim. começa a repensar o que você está fazendo, se é uma coisa que você gosta, se vai ao encontro do que você acredita e da forma como você está se alimentando, né? Então, se você, por exemplo, trabalha numa empresa, numa indústria alimentícia, no marketing, e você acaba, né, divulgando produtos que não fazem bem, aí você está nesse processo de transformação, então isso muda. Sua parte de relacionamento familiar, relacionamento com os seus parceiros, família e trabalho, tudo isso. E uma outra coisa é acho que a relação com a sua espiritualidade e atividade física. Uhum. Então, você acaba buscando, justamente com esse processo de mudança, de ter mais saúde, de ter o corpo fluindo, a energia fluindo, você acaba buscando ter uma atividade física que te dá prazer, mais condizente, e também esse lado espiritual, que é toda essa parte energética, né, que não é tão conectada à religião em si, porque cada um tem a sua fé, mas é esse lado espiritual de você trabalhar a sua respiração, de você tentar incorporar práticas de meditação no seu dia a dia, porque isso também promove a saúde, isso também tem mudanças no cérebro, assim, é neurociência, né, e no geral, assim, você tenta ter um estilo de vida que vai, assim, e não, assim, nada xiita, né, não é nada que você nunca mais vai sair, nunca mais, não, eu acho que tudo, eu acho que tudo tem um equilíbrio, porque a gente tem que ter os prazeres da vida, e os prazeres da vida para cada um né, tem sua listinha, então, assim, não é para você ser 8 ou 80, mas no geral você vai ter um estilo de vida que favoreça, você vai fazer buscas, escolhas mais específicas de acordo com a sua alimentação, e é muito sinergético, assim, é uma Sim. sinergia que flui, sabe? Então eu acho que impacta a sua vida como um todo, né? Essa que é a verdade. Eu acho que até a própria questão desses prazeres vão mudando. As coisas onde a gente tinha prazer, obtinha prazer antes, a gente começa a não achar mais graça naquilo e começa, né, achar interesse em outras coisas. Aí que vem o processo de transformação, né? Sim. Porque os seus prazeres que foram, né, em um momento foram tais prazeres que podiam ser, não sei, comer uma comida mais pesada, ou beber muito, ou enfim, ter uma vida noturna mais ativa, ou, né, ter interesses por coisas, ou se alimentar de carne e não ter a menor preocupação com o que acontece com o meio ambiente. Então, assim, tudo isso... A própria relação com o sexo também, né? Exato. Então, assim, tudo muda, né? Assim, a sua sexualidade, o amor próprio. Eu atendo pessoas que não são vegetarianas, mas eu também mas a maioria das pessoas que eu tenho atendido tem um perfil já mais idealista, então já está querendo transformar, ou já está nesse processo de transformação, então ela só quer concluir isso, ou quer criar uma forma de viver isso de maneira mais sustentável a longo prazo, que se transforme mesmo e a sementinha fica, sabe? Fique lá, ela não mude daqui. Então, e as pessoas, elas acabam se transformando, e é uma coisa impressionante, assim, e não é lavagem cerebral, nada disso, porque eu não fico pregando nada, mas naturalmente elas buscam ter mais saúde, elas buscam ter mais disposição, não conseguem dormir, mas tem uma ingestão de cafeína super alta, aí, ou não conseguem dormir, mas, assim, são super ansiosas e não
nunca fizeram um exercício de respiração, na verdade nem sabe o que que é, né? E nem precisa ser, além do exercício de respiração, a gente tem que aprender que essa respiração é constante, é diária, você acorda, é a nossa base, sem respiração a gente não vive, né? Então, então são mudanças tão simples, tão pontuais, que tudo se origina da alimentação, essa transformação, assim, e que afeta diretamente nosso amor próprio, nossa autoestima, nossa relação com a gente mesma, nossa relação com a comida, né? É uma transformação, essa parte comportamental, e libido, e a sua relação com o seu parceiro, com a sua parceira, com quem for, mas assim, você se transforma. E eu acho que o processo se inicia com a alimentação, assim, e eu tenho visto muito isso. Porque é o primeiro passo, sabe? No geral. As coisas ganham um significado diferente, né? A gente ressignifica todos os processos à nossa volta. Exatamente, é o que você falou. É um processo de transformação. E eu converso muito isso com a Paula, assim, a gente tem conversado muito, porque até no curso, agora a gente está incorporando umas vivências, porque o ato de se alimentar é um ato sublime, né? É uma escolha, aquele momento é seu, é um momento consciente. Você sabe, é aquele momento seu e da comida, é uma coisa muito especial. Ensinar as pessoas a se alimentarem, a cozinhar seu próprio alimento, sabe? Que hoje em dia é muito difícil e as pessoas não têm tempo. Sim. Né? Não tem tempo. Mas assim, tem tempo para fazer outras coisas. Se você se organiza, você consegue. Colocar o foco, né? Ou se organizar. Depende da sua prioridade, claro. Mas uma vez que você busca se alimentar melhor, no geral, e nem que assim, eu sou super defensora de que o veganismo, o plant-based diet, o vegetarianismo é a melhor escolha alimentar que uma pessoa pode ter em termos de saúde a médio e longo prazo, assim. Isso não tem, eu tô falando, assim, falando cientificamente, né? É ciência. Saúde, medicina funcional, nutrição funcional, nessa linha de entender o corpo como um objeto integral, tudo é conectado. Agora, isso é o começo, e de resto as coisas naturalmente vão vir, e se você quiser ter mais bem-estar, um sono melhor, você tem que, né, trazer isso junto à sua prática alimentar, assim, então é um começo. E o alimento tem muita função medicinal, então um chá de camomila calma, você pode... tem tantas coisas que você pode fazer através do alimento, se você não tiver uma crença, ou não gostar, né, não tiver vontade de meditar, não tiver vontade de fazer um yoga, não tiver vontade de fazer uma atividade física ainda, mas só de você se alimentar melhor, já a diferença que tem na sua... Até a hora de comer e de beber antes de dormir, né? Exato. Você tem aquele limite, porque se a gente não observa, a gente vai ter uma noite péssima, um sono ruim. Não, e você não dorme, você vira de um lado pro outro, ou você até dorme, mas você acorda com aquela sensação de ressaca, né? Parece que você tomou todas, mas não é, porque simplesmente seu corpo não se energizou, você não digeriu. E dentro do Psychology of Eating, a gente estuda muito essa questão comportamental, essa relação da pessoa com o alimento. Se ela se alimenta num ambiente de estresse, se ela se alimenta num momento de estresse, porque o processo digestivo começa na língua, né? Então, assim, ela já não se nutre, não absorve, que leva ela a comer mais, porque o corpo precisa se nutrir, então, consequentemente, você sente mais vontade de comer ou mais fome, porque aquele alimento não foi digerido, né? Então, você não absorveu. Você não preencheu suas necessidades nutricionais com aquilo. Então, tem toda essa questão, assim, que envolve a alimentação e origina daí. Então, é muito interessante, assim, e é um mundo sem fim, né? Assim, eu acho que é um conhecimento, assim, é uma busca que nunca termina, assim. Mas eu acho que circunda a sua vida inteira, sua vida como um todo. Mas tem que ter os prazeres, e esses prazeres vão se transformar, mas ainda você vai ter seus amigos de origem, você vai ter seu marido, sua esposa, você vai ter seu parceiro, sua parceira, que vai, às vezes, não necessariamente entrar nesse processo junto com você, e vai ter as peculiaridades dele. Então, também tem que gerenciar um pouco essa diferença, né? Porque cada um tem sua escolha. Isso a gente tem que respeitar isso. É um desafio mesmo, assim, pela minha
própria experiência, eu sei que a parte mais difícil dessa mudança de hábitos está associada muito mais à parte humana que à parte gastronômica em si, né? Falando da Sim. dieta alimentar. Porque, embora a nossa imagem cultural seja vendida de maneira oposta, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de aceitar as diferenças, né? O que torna a vida dessas minorias, um caminho muito mais difícil a ser percorrido. Você, no seu trabalho de coach, né, você trabalha aconselhando pessoas, acompanhando e aconselhando pessoas a fortalecer essas escolhas que elas estão fazendo mais conscientes, mais equilibradas e sustentáveis para a sua vida. Como que é feito esse trabalho de coaching, especificamente? Então, esse trabalho, assim, a gente trabalha com a mudança de estilo de vida, assim, mudança não, mas na verdade a gente dá apoio a um trabalho profissional, aos profissionais da saúde, ou independente deles, mas sempre tentando orientar, porque a gente tem uma limitação de atuação. Dentro desse trabalho, pela formação que eu tive, a gente trabalha todos os aspectos da vida da pessoa, é muito integral, então a gente trabalha a parte de carreira, a parte de atividade física, a parte espiritual, a parte de relacionamento, a parte financeira. A gente trabalha, a gente faz o círculo da vida, que a gente chama, né? O Circle of Life. Então a gente analisa quais as áreas da pessoa que estão mais, que ela está mais insatisfeita, né? E o que ela quer melhorar. E a partir daí a gente estabelece metas. Então tem gente que quer parar de fumar, tem gente que quer diminuir a ansiedade, a maioria. Tem gente que tem compulsão alimentar, tem pessoas que buscam outras coisas, assim, querem se organizar. Eu tenho uma pessoa que ela precisa se organizar o tempo dela e ela não sabe, porque ela gosta de muita coisa, ela fica muito ansiosa e ela odeia a profissão, então ela quer mudar e ela está nesse processo de mudança, né, de transformação, de migração. E isso tem tudo a ver com o estilo de vida, porque uma vez que a pessoa é infeliz no trabalho, sofre muita pressão, de alguma forma isso afeta ela emocionalmente, fisicamente, alimentarmente, assim, entre aspas, porque ela faz as escolhas erradas, mesmo às vezes tendo consciência do que ela precisa comer, ou do que ela vai, do alimento que realmente vai preenchê-la, mas ela faz as escolhas erradas porque ela busca é muito ligada a essa fome emocional, essa fome comportamental, essa necessidade de comer alguma coisa que traz o conforto. Então, o trabalho, ele dura assim, a gente faz um trabalho, tem uma primeira conversa, que é uma conversa de bate-papo, que é cortesia, então é para pessoas, né, pra gente se conhecer, então ela responde um questionário, que tem perguntas relacionadas à família, tipo sanguíneo, a parte digestiva dela, suplementação, medicamentos, se ela faz algum acompanhamento, assim, com profissional, então pode ser uma terapia, uma acupuntura, um endócrino, enfim, o que for, no nutricionista. A gente entende mais ou menos o lado profissional dela, o que ela faz, ela trabalha, quantas horas por semana ela trabalha, né, qual é a atuação dela, ela gosta do trabalho, ela tem animais de estimação, ela tem filhos, é casada. Aí a gente pergunta, a gente trabalha com toda a parte de sono também, então como é seu sono, né, você consegue descansar, é um sono leve? Não, é um sono que você acorda várias vezes no meio da noite, acorda descansada. Eu pego bastante gente que já tem um encaminhamento nutricional, mas às vezes não consegue implementar. Não porque não sabe, mas porque não consegue. Carreira, relacionamento, atividade física, espiritualidade, que esses são os 4 pilares que a gente trabalha, que são os alimentos primários. Dentro do IIN, que é o instituto que eu estudei, a gente trabalha com 2 conceitos principais, que um é a bioindividualidade, que isso vai muito de acordo com, é muito relacionado com a questão da bioindividualidade bioquímica da medicina e da nutrição, que né, cada um tem um processo metabólico, cada um tem uma estrutura física, tem uma forma de funcionamento do organismo, mas dentro do coaching, do health coaching, a gente trabalha muito essa questão histórica. Então, qual é a história da pessoa, né, como que ela se constitui, como que você, Luciana, se constitui não só o que você consome, seu biotipo, seu metabolismo, né, seu organismo flui, mas como que é a sua história, a sua família, seu relacionamento em casa, como que você construiu sua carreira até hoje, você é uma pessoa feliz, você gosta do que você faz, você está realizada, o que você precisa mudar,
Você tá bem no seu relacionamento, ou você não consegue se relacionar faz tempo. Então, e aí cada trabalho é bem individualizado, porque cada pessoa tem uma necessidade e tem uma história, né? Então tem isso. O outro conceito é o dos alimentos primários e alimentos secundários, que eles chamam de primary foods e secondary foods, que dentro dos alimentos primários são esses pilares que eu te comentei, que é a carreira, atividade física, espiritualidade e relacionamentos, que determinam, estão completamente conectados com os alimentos secundários, que é a forma como você se alimenta, é o alimento em si, é a alimentação, é a comida. Então, essa ideia do comportamental é uma coisa que dificilmente, se não for na medicina funcional, se não for até na nutrição funcional, as pessoas não trabalham, e os próprios profissionais de saúde não têm tempo de fazer esse trabalho. E eles você vai no médico, você vai no nutricionista uma vez, depois você volta, depois de 3 meses, né, ou faz um acompanhamento mais extenso. O coach, você faz um trabalho de 6 meses. Então, após essa primeira conversa, em que a gente faz essa entrevista, tem os encontros quinzenais, de 1 hora, 50, 60 minutos, mais ou menos, às vezes passa um pouquinho, em que a gente vai fazer todo um trabalho de passo a passo, de implementar mudanças. E aí a minha ideia, o meu papel é dar esse mentoring, é mentorar, é dar esse suporte para a pessoa fazer essas transformações. Então eu forneço materiais, dicas de leitura, eu sempre dou algum livro, eu mando links tutoriais de prática de meditação, de respiração, peço para a pessoa incorporar isso no dia a dia dela, pelo menos 5 minutos, me contar como é que foi. Então tem pessoas que têm mais dificuldade em sair da zona de conforto, apesar de desejar a mudança, e tem pessoas que são mais engajadas, que estão muito afim. Mas principalmente, assim, elas desejam fazer essa mudança, né? As pessoas querem mudar, qualquer coisa que seja. Então qualquer ganho para elas é muito legal, assim. Uhum. E isso está muito relacionado até com o plano alimentar delas. Então muitas pacientes que vão, assim, de nutricionistas, de médico, muitas vezes não tem o sucesso no retorno, na volta, porque tem o plano alimentar ali, mas ela não consegue, porque em 3 meses acontece muita coisa na vida da pessoa, né? Então, se ela não tem um equilíbrio, porque a gente é assim, né? E uma consciência muito clara, às vezes ela tá ansiosa porque ela não gosta do trabalho, então aí ela acaba que chega em casa, come tudo direitinho, mas chega em casa e se mata de comer doce porque sentiu muita pressão no trabalho, ou não gosta do que faz, e aí não consegue mudar, então chega em casa e precisa comer alguma coisa que vai dar aquele pico de prazer pra ela, né, vai dar aquele energia, assim, que ela precisa se satisfazer com alguma coisa, porque no geral ela tá tão insatisfeita com tudo que ela não tem prazer. E então, né, acaba tendo essas válvulas de escape, assim, compulsão alimentar, distúrbios alimentares, e isso é muito relacionado com tudo, com o dia a dia. Então, como esse trabalho é mais próximo, são encontros quinzenais, você consegue ter um acompanhamento mais próximo com a pessoa, de mudança, de transformação, e coisas mais práticas. Às vezes tem gente que não tem agenda, nunca teve agenda na vida, não sabe que se ela tirar da cabeça as coisas que estão aqui, tudo que ela tem que fazer, e colocar num papel, se organizar de um jeito simples, ela já vai conseguir ter uma noite de sono melhor, entendeu? A carga de estresse diminui muito. Ela já vai conseguir criar, exato, ou ela vai conseguir ser mais criativa nas receitas que ela quer, ou ela vai acordar mais disposta, porque ela vai ter uma noite de sono tranquila, vai estar atrasada, porque ela vai ter lá o horarinho que ela sabe cada coisa que ela tem que fazer, então ela vai conseguir se organizar melhor, sabe, não vai sair correndo, sob estresse, e vai comer rápido, e vai esquecer do lanche, porque daí não conseguiu se planejar, e come qualquer coisa na rua, naquela pressa, sabe, então assim, aí tem vários trabalhos, e a ideia é dar todo esse apoio. A gente tem bastante subsídio de material, dentro da formação a gente aprende mais de 100 tipos de dieta, de macrobiótica, vegetariana, tipo sanguíneo, low carb, Ayurveda, enfim, medicina oriental, tudo isso, né, chinês. A gente aprende muita coisa. Então a gente consegue dar algumas diquinhas, às vezes a pessoa, né, tem algumas questões físicas, mas a maioria das vezes é emocional. Então esse é o trabalho de entender o que tá pegando, quais são os triggers, ou qual é o ponto gatilho que tá fazendo ela se sentir assim, que deixa ela muito ansiosa. E que
deixa ela infeliz, e que ela não está satisfeita, e que ela não se gosta, e que ela tem muita dificuldade em se olhar no espelho, sabe? A questão da autoestima. Então o trabalho é bem entender isso e tentar dar um passo a passo, né? Assim, uma coisa mais objetiva. E ela vai entendendo, conforme vai rolando o processo, e tudo vai se desencadeando, porque entre as sessões eu sempre mando material, sempre falo algum exercício, sempre dou alguma coisa para ela trazer na próxima sessão. Ela vai vendo todo esse processo de mudança, né? Ela vai se transformando. Então, ela percebe. Às vezes eu gosto de fazer, por exemplo, quem tem muita compulsão alimentar, eu gosto de mandar um material para a pessoa me escrever tudo que ela come durante o dia e o que ela sente quando ela come tudo que ela come. O que ela sente antes, o que faz ela comer aquilo, o que ela gostaria de comer, né? Porque às vezes você come uma cenoura, mas você tá querendo comer um chocolate. O que você gostaria de comer, o que você sente antes, durante e após a comida. Isso, a pessoa, quando ela começa a fazer esse exercício, ela já começa a entender o processo que acontece. Sim. Ganha consciência, né? Vem a consciência. Então é muito legal, porque um nutricionista não tem tempo de fazer esse trabalho. Um médico também, muitas vezes, quando eu tô pensando em médicos mais de lifestyle medicine, nutrólogo. Porque os clássicos esquecem. Mas assim, não consegue. Então a ideia é que a gente ajude também esse profissional a conseguir realizar essas mudanças, né? Então é um trabalho muito, muito bacana, assim, de suporte, de mentoring e de transformação contínua. E aí, como ele é interdisciplinar, então a gente aprende muita coisa. E aí também tem essa vivência, né? Patri, tem a sua vivência, Luciana, tem a minha vivência como coach, tem a minha vivência de vida, que também condiz muito com esse estilo de vida. Então eu consigo agregar mais nessas mudanças quando a pessoa necessita. Então, né, indicação de yoga, coisinhas assim mais específicas que às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento. E ela quer começar a conhecer esse mundo, sabe? Então, você tem por onde começar, e aí você dá né, às vezes uma orientação mesmo. Que mesmo pequena, mas já dá o gatilho para ela começar a procurar, você dá uma leitura legal para ela ler, então, é muito gratificante. Às vezes é mais moroso, tem umas pessoas que têm uma dificuldade maior de sair, né, de transformar mesmo, porque aí tem questões muito profundas, e aí é até legal quando você pega pessoas que já fazem uma terapia ou que tem algum lado mais de buscar e resgatar o que acontece com ela, na vida dela desde pequena, é muito positivo, assim, porque os resultados são muito bons. Tem mais consciência dela, né? E, então é isso, é um apoio, assim, de orientação e de mudança mesmo, de transformação. E no estilo de vida como um todo, né? E aí a alimentação é uma parte. Exato. Você falou muito da questão da compulsão alimentar, né? A gente sabe que boa parte da motivação das pessoas, de uma forma geral, em busca dessa alimentação saudável nos dias atuais, está diretamente amarrada a esse desejo de perder peso, né? Muito mais, às vezes, até do que qualquer outro ponto. Mesmo, às vezes, quando esse desejo vem maquiado. Exato. E pelo que eu conheço dos profissionais que atuam com saúde integral, que tem essa visão mais complexa da dieta alimentar, dentro de uma mudança profunda de hábitos, de estilo de vida, emagrecer é uma consequência, né? Mas não é o norte, né? O que norteia todo o trabalho. As escolhas direcionada pelos profissionais como você, pessoa que trabalha a saúde de forma integral, ela está muito mais associada à nutrição e à saúde do que puramente calorias. Como que você trabalha esse aspecto com seus pacientes? Então, assim, balança. Nessa balança, né? Como hoje tem essa nutrição funcional, que é essa ideia de você não contar caloria e não passar uma dieta basicamente calórica, né? E é muito na funcionalidade que o alimento tem no seu corpo, e a combinação dos alimentos e o que isso te transforma. Hoje em dia, assim, eu ainda tenho pego bastante gente que já tem muita consciência alimentar, ou porque passa com a Paula, ou porque passa com as pessoas na clínica, ou porque já tem um conhecimento gastronômico. Então,
a relação com a comida já é um pouco mais tranquila, assim, já entende um pouco, mas não come muito bem às vezes, porque é mais gourmet, é uma relação mais gastronômica mesmo. Mas assim, o que eu percebo é que a escolha alimentar, assim, às vezes a pessoa, ela tem essa consciência, ela come bem, ela sabe o que ela tem que comer, mas ela come excessivamente do bem, sabe? Uhum. Então, por exemplo, que é um pouco desse desejo compulsivo, dessa vontade de preencher alguma coisa que tá vazia, que tá errada, que não tá... Uhum. E aí, então, por exemplo, a pessoa pode ser até vegana, pode ser até plant-based, mas ela, dentro desse conceito, ela consome muito, ou excessivamente carboidrato, ou excessivamente açúcar de coco, ou excessivamente alimentos que são muito amilosos, né, que tem muito amido, então naturalmente tem mais açúcar, tem mais carboidrato, e isso realmente não favorece a perda de peso, assim, no geral, mas se você consumir demasiadamente. Então, assim, não adianta você comer super bem, mas se encher de açúcar, entendeu? Mesmo que seja um açúcar de coco, um açúcar... Porque você faz o docinho saudável, mas você come ele até morrer. Então você come tudo. Então, assim, é concomitante à perda de peso. Se você se alimentar direitinho e se focar na sua fome física, que são as suas necessidades físicas, o que você precisa comer, o volume de alimentos que você vai comer, o que você vai ingerir e tal. A perda de peso é natural, né? Esse não é o foco. Mas quando você tem uma transformação, por exemplo, que nem você pega pessoas mais... os falsos magros, ou pessoas mais gordinhas, ou pessoas que têm alguma dificuldade com peso, não se gosta, quer perder peso. Quando ela já tem uma vida muito diferente e ela faz pequenas mudanças, assim, ela perde peso muito rápido, né? Porque uma pequena mudança já transforma. Sim. Quando a pessoa já tem uma consciência alimentar, já nutricionalmente já tem uma saúde, é uma pessoa que tem saúde, que tá tudo bem, os exames de sangue estão ótimos, você tem disposição, tudo você tá ótimo, você tá bem, sua vida tá boa, tá tudo bem equilibrado, tem uma coisinha ou outra, porque nada 100%, nada é bom 100%, ou tá em equilíbrio 100%, mas tá tudo bem. Aí mas essa pessoa quer perder peso, eu preciso perder peso. Porque eu como bem, mas aí você vai vendo que às vezes metabolicamente ela tem alguma dificuldade, entendeu? Assim, então assim, evita comer, mesmo que seja plant-based, evita comer carboidrato de noite ou muito excessivo, coloca uma quinoa que tem um índice proteico maior, mesmo com carboidrato. O índice glicêmico mais baixo. Você vai fazendo algumas mudanças, por exemplo, o lanche, sempre fazer um lanche que tenha uma fonte proteica, porque isso inibe a fome, dá uma saciedade maior, e também inibe a vontade de comer açúcar, né? Se você come muito carboidrato, então você tem que fazer algumas mudancinhas pequenas e aumentar a carga de gasto energético para ela poder emagrecer mais, assim. Mas e a Paula trabalha muito isso, e eu sou muito partidária desse processo, assim, é ter saúde, entendeu? Assim, a pessoa quer emagrecer, tudo bem, aí ela vai ter algumas privações, vai ter uma dieta mais restritiva, assim, no sentido de comer menos de coisas, sei lá, que tenham um pouco de açúcar, ou que seja, né, tenha um pouco mais de carboidrato, restritiva nesse sentido, não de ela ficar sem comer nada, que ela gosta, ou que seja saudável, que seja funcional, mas diminui um pouco a ingestão, né, de alimentos que são mais pesados, assim, mas naturalmente ela vai começar a perder peso. Mas a ideia não é... A ideia é buscar saúde, né? E aí, a buscar saúde está muito relacionado com a perda de peso. Porque realmente, sim, para pessoas, sim. Para algumas pessoas, né? Mas para outras, tem muita gente também que tá bem. Que, assim, tá um pouquinho mais acima do peso, assim, sei lá. Não tá no padrão, né? Que a sociedade rege, dita, mas ela tá feliz, e ela tem saúde, e ela tá bem, sabe? Ela tá bem, então assim, ela é feliz assim, então tudo bem, né? Se ela Se tá a saúde feliz, tá ok, né? É o que importa. Saúde, exatamente, se alimentando bem, né, fazendo uma alimentação que já é preventiva naturalmente, porque é funcional. Ela não precisa, né? Ela não quer perder peso, né? Ela não quer, tá bem assim. Então, o importante é ela tá saudável.
E é inerente, não adianta. Mudar a alimentação é automático, assim. Quando você para de comer coisas refinadas, muita farinha, muito açúcar, você pode até ter e dentro do estudo do The China Study, ele aponta muito isso, assim. E no Forks Over Knives, é impressionante como as pessoas perdem peso, às vezes nem fazendo tanta atividade física, Sim. porque não gosta, né? Eu percebi uma mudança muito grande, assim, não na balança, necessariamente, mas na minha estrutura corporal. Hoje eu como muito mais em quantidade do que eu comia antes de ser vegetariana. Eu era aquela pessoa que ia almoçar, jantar na casa das pessoas, todo mundo ficava incomodado, falando que eu estava comendo muito pouco, e ficavam pressionando para comer. E hoje eu como muito mais em quantidade, só que eu já cortei tudo e qualquer alimento processado, não tomo refrigerante, não tomo nenhuma bebida com açúcar. Então, mesmo comendo mais em quantidade, por ter mudado, né, o perfil alimentar, o meu corpo se transformou, assim. Esteticamente, eu sou muito mais magra, eu ganhei massa magra, provavelmente, mas mudou esse perfil, mesmo tendo aumentado a quantidade. Nutricionalmente é isso que importa, no fim, né? A balança é detalhe, assim, o objetivo da nutrição é exatamente isso. As pessoas ficam muito focadas, assim, você vai à academia, eu vejo lá na academia que todo dia as pessoas sobem na balança, mas não adianta, não é isso que vai mudar, entendeu? Você pode até pesar mais, você pode até aumentar seu peso, mas você aumenta a massa magra, que vai aumenta a sua taxa metabólica, você metaboliza mais, queima mais gordura, né? Você tem um nível de energia muito maior. Mas é isso, e você pode comendo esse tipo de alimentação, você pode comer até mais, o volume aumenta naturalmente. Sim. Porque. E aí, tudo isso, né? É consequência, uma coisa interligada à outra. Como você tem mais massa magra, você sente mais fome, você queima mais energia e você come mais. Mas aquele alimento ele é tão bom, ele é tão aproveitado no seu corpo que não vai fazer mal e você não vai ficar gorda, não vai ganhar. Não tem um resíduo, né? Um acúmulo ali. A gordura não vai ter, entendeu? É o que você falou, mudou o seu corpo. E muda mesmo. Muda. Você não precisa ser. Você fica uma saúde bonita, assim, né? E eu nem faço academia, não faço uma atividade física pesada, assim, faço uma caminhada de vez em quando, assim, até preciso. Eu sinto a necessidade de fazer mais, mas eu ainda não tô fazendo. Mas, assim, não foi esse o fator que fez a diferença no meu corpo. Basicamente alimentação. E tem muita gente que fala, olha, eu odeio fazer, eu não gosto de ir na academia. Aí eu tento levar, assim, tá, então vamos pensar, é importante você ter alguma coisa, que seja um yoga, sabe? Uma caminhada. Não precisa ser nada exaustivo, você virar triatleta, se matar na academia 5, não é isso. Não é isso. A dança, né? Dança, mas vamos procurar alguma coisa que você goste? Sei lá, você não precisa fazer academia. Sim, eu fiz dança também, foi muito bom também. Que precisa oxigenar o cérebro. Você precisa atividade, assim, oxigenar o cérebro, né, liberar as coisas boas, neurotransmissor, serotonina, dopamina, essas coisas todas. Mas você não precisa ser um atleta, Mas a alimentação é a base. Aí eu falo, tudo bem, você não quer fazer exercício físico? Se você mudar a alimentação, você já vai perceber a diferença. Porque a base, tem muita gente que se mata de fazer exercício físico e come tudo errado. E é o tal do compensador. E não emagrece. Não muda, não adianta. Não resolve, entendeu? Não adianta. Então. Eu sempre escuto de várias pessoas que me escrevem, ou que falam mesmo diretamente comigo. Eu queria muito deixar de comer carne, mas eu acho muito difícil. Porque a gente vive nessa cultura animal centrada, né? Onde qualquer alimento é só o acompanhamento da carne. Exato. E aí fica difícil mesmo pensar no que tem além dela. Mas pensando nessa pessoa que tá ouvindo a gente agora, que tem interesse sobre esse assunto, mas que ainda não está nesse caminho, o que você indica, alguma dica assim, de como começar essa mudança e que orientações você dá nesse caso? Eu acho que a mudança eu acho que começa pela pessoa desejar, né, mudar isso. Se ela realmente quer fazer essa mudança, começar, ela não precisa tirar tudo de uma vez. Eu imagino que tudo quando é excessivo, assim, é muito radical, é muito difícil, né? Então, que nem as pessoas fazem dietas homéricas para perder 15 quilos em um mês, no mês seguinte, 2 meses, já engordou tudo de novo, porque
não transformou. Então, é aos poucos. Então, a minha sugestão é tentar reduzir a carne vermelha, a consumir, sei lá, que seja 2, 3 vezes por semana, se você tem o hábito de comer diariamente. Ou comer uma fonte proteica animal na hora do almoço e à noite não. Tentar fazer algumas mudanças. À noite você pode comer um ovinho, você pode comer uma sopa. Se você quiser, até pode fazer um caldo de frango, se você tiver muita vontade de comer alguma coisa com animal. Pode ter alguma base. Mas tentar reduzir a carne vermelha. Acho que o primeiro ponto é a carne vermelha. Assim, tentar reduzir o consumo de carne vermelha. A 1, 2 vezes por semana, porque você vai perceber a diferença que isso ocasiona no seu sistema digestivo, assim. A letargia que você fica depois que você come, quanto tempo você demora para digerir, todo esse processo digestivo, né, de digestão até a evacuação. Sim. Então isso você já vai perceber mudança. Então acho que diminuindo, tentando reduzir a 1, 2 vezes por semana a carne vermelha já é um grande avanço. Posteriormente, reduzir a quantidade de fonte proteica animal à noite, assim, tentar comer uma salada, comer uma sopa, comer grãos, pode até ser um arrozinho e feijão, se você tiver muita necessidade de, né, fonte, ou fazer, dá para fazer tanta coisa com vegetais e que, por exemplo, um escondidinho de vegetais com cogumelos que você pode fazer no forno, sabe? Um purê de batata doce ou de mandioca, ou até de batata, se você quiser, em cima. Tentar pensar em substituições, mas que mantenha aquela vontade, remete aquele prato a alguma coisa que é convencional. Então, o escondidinho geralmente é de carne seca, né? Então, putz, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Outro prato que eu pensei aqui, outra coisa que eu pensei, hambúrguer, né? As pessoas gostam de comer hambúrguer. E pode tentar fazer um hambúrguer vegetal. Um hambúrguer vegetal diferente, sabe? Você vai estar comendo o formato do hambúrguer, a ideia do hambúrguer se mantém. Você pode até comer com um pãozinho normal, né? Como você gosta, mas vai ter um outro sabor e vai ser diferente. Então pode ser ideias de substituições. Vai desassociando o paladar, né? Vai desassociando o paladar, exato. E você vai sentindo prazer aquilo. E aí a sua digestão vai ser muito mais rica. É muito melhor. Então eu acho que é isso, tentar reduzir a carne vermelha 1, 2 vezes por semana no máximo, e assim, né, comeu 2 vezes semana seguinte come uma. E tenta se manter, ou fica um mês comendo 2 vezes semana, depois passa um mês comendo uma, aí depois tenta tirar e ficar só no frango, no peixe e nos ovos, e aí fazer todo esse processo e tentando complementar com as proteínas de origem vegetal que a gente precisa. E tem tudo, né? Sim. Tem proteína em tudo, qualquer alimento de origem vegetal, legumes, vegetais, mas tem as que tem mais que você precisa, que são as leguminosas. A gente tem o tofu, principalmente, mas o tofu, assim, eu recomendo orgânico, porque soja transgênica não se deve consumir. Mas sempre pensar em coisas que tenham um índice proteico maior. E hoje, no Google, gente, assim, você acha tudo, né? Proteínas vegetais veganas, de origem vegetal. Você tem o quadrinho lá, até a quantidade que tem de proteína. E o próprio Colin Campbell, ele alega não, é científico, que numa base de alimentação plant-based você tem a quantidade suficiente de macro e micronutrientes para sua necessidade diária, inclusive de proteína. Então, assim, e com isso pode, né, assim, fique tranquilo que você não vai ter o déficit de proteína, porque todo mundo fica preocupado, mas aí eu não vou ter a fonte proteica que vem do animal. Não, mas é substituível, sabe? Você não precisa da... É a menor das preocupações, né? Exatamente. Proteína é uma coisa que dificilmente vai faltar. O Dr. Eric da Sociedade Vegetariana Brasileira sempre fala isso. Então, exatamente. Não falta. Então, assim, não tem essa preocupação. Sim. Agora, aos poucos, e tentar mudando, desassociar esse paladar, pensar em receitas, tentar inovar, se você gostar, ou tiver uma pessoa em casa que cozinha, procurar receitas que são muito palatáveis, que não seja simplesmente uma salada, né, às vezes é muito difícil, mas aí que tenha essa outra forma do comer, assim. Então, o hamburguinho, aí dá pra fazer, por exemplo, um omelete de grão de bico, sabe? Dá pra fazer um cuscuz de quinoa com vegetais, cogumelo, tofu. Dá pra você pensar em outras coisas
que não sejam 100%, que sejam base de carne, assim, o prato em si, originalmente, mas você pode criar em cima dele com outras coisas. Então, mas eu acho que progressivamente é um passo, não da noite pro dia, porque da noite pro dia é muita transformação e você não consegue. Sim. A chance de você fracassar e se frustrar porque você não conseguiu, se você estabelece metas muito agressivas para uma transformação, é muito alta. Sim. Né? Então, não, a partir de hoje eu não como mais nada, só vou comer. Tem gente que funciona assim, mas eu fui progressiva, então Para mim quase funcionou. Então, mas o meu processo foi muito natural, porque hoje eu tenho muito mais consciência. Mas quando eu parei de comer carne foi porque eu tava viajando, aí eu era estudante, então não tinha dinheiro pra ficar comprando. Eu comia, sei lá, coisas mais. Comia uma massa, comia coisas mais baratas, né? Assim. Então eu me virava desse jeito. E aí fui parando, mas assim, foi um processo. Aí fiquei um tempo sem comer carne vermelha, aí nunca mais senti vontade de comer. Aí ficava no frango, peixe. Aí o frango também. O frango foi mais rápido, porque daí já tinha tirado a carne vermelha. Então foi um processo, mas foi devagar. E funcionou. O meu processo, inicialmente eu ia continuar só com peixe. Frango, eu nunca fui fã de frango. Carne vermelha, eu era vampiro, assim, muito fã, muito apaixonado, que as pessoas também têm até essa fantasia, né, de que achar que a pessoa que é vegetariana, a pessoa nunca gostou de carne. Eu não sou esse exemplo, definitivamente. Eu gostava muito de carne mal passada, mas foi uma soma de coisas que me fez querer ser vegetariana. E aí eu ia continuar comendo peixe só por causa da comida japonesa, que eu sempre fui apaixonada com comida japonesa. Mas como não é uma coisa que a gente come todos os dias, eu acabei ficando 4, 5 meses realmente sem carne nenhuma. Sim. Quando eu fui comer a comida japonesa, eu lembro, não foi um rodízio, foi um temaki. Eu passei tanto mal, mas tanto mal no dia seguinte, assim, meu estômago deu uma lombada, ficou alto o meu estômago, não digeriu. Eu passei mal, eu vomitei o dia inteiro no dia seguinte. Eu falei, não, eu não quero mais passar por isso, né? Então era pra ser uma coisa devagar, gradativa, mas acabou que virou brusca por causa disso, que a minha rejeição foi tão grande. Porque o seu corpo automaticamente ele vai te dando os limites. Sim. Assim, se você fica muito tempo sem comer leite, quando você toma, você passa super mal, porque aquela proteína é super difícil de digerir, entendeu? E não é só lactose, tem a caseína, que é hipercancerígena. Então aquilo faz mal, é cheio de hormônio, você não sabe de onde veio, né? Tem tudo isso. Que saber de onde veio a produção, saber o que você tá comendo, o que você tá comendo. E a carne, imagina, a carne é isso, você não sabe como é que o boi foi abatido, como é que ele foi alimentado, de onde veio essa carne, como foi o transporte, se ela foi contaminada, né? Assim, como ela foi feita. Sim. Então, assim, se for difícil o apego, tenta pensar por esse lado, né? Mas o que eu tô comendo? E isso vale pra tudo, pode até ser uma salada. Sim, claro. Né? O que eu tô comendo? De onde veio, né? Como é que foi plantada, assim? Você não vai ter o rastreio de tudo sempre, mas você sabendo que é um processo, que passou por um processo industrial, você já sabe que tem aditivo, que já não é tão natural. Então, não tem não é nutricionalmente tão bom, funcionalmente tão, não é um alimento que vai fazer qualquer diferença no seu corpo. Sim. Mas eu acho que gradativamente é um bom começo, assim, sabe? E já querer mudar, e você também pode comer, você pode ser semi-vegetariano, que ele fala pescatarian, você pode comer peixe eventualmente. Ideologicamente você não vai ser vegetariano, mas fisicamente você vai ser, porque se você come raramente, não vai, né, assim, não vai ter aquele... O ruim é comer a proteína diariamente, e aí diminuindo, então tira o frango, aí depois você tenta comer proteína animal 3 vezes na semana, ou eventualmente quando você vai comer fora, quando você sai com amigos, né? E assim vai fazendo esse passo a passo, essa transição. Paty, porque é muita transformação. Antes da última pergunta, que a gente já está caminhando para o finalzinho, eu quero reconhecer a importância do seu compartilhar e da sua paixão
para as pessoas como eu, que já estão nessa busca, nessa estrada, e que precisam se fortalecer enquanto rede para que persistam nas suas escolhas. Nem sempre são aceitas pelo grupo mais próximo, então para poder conseguir persistir, para ampliar o seu repertório, todo o seu trabalho agrega muito, assim, a gente ganha muito com ele, ganha mais autonomia dentro desse processo alimentar, então muita gratidão pelo seu trabalho. Eu que sou grata, claro. Eu que sou muito grata. Bom, então para encerrar, uma pergunta que eu sempre faço para os convidados no final, eu gostaria de saber alguma escolha zen, alguma escolha consciente, equilibrada, que você ainda quer acrescentar, colocar na sua vida, mas que você ainda não colocou em prática, que você precisa ou que você deseja ter. Sim. Então, aí eu vou contar um segredo para vocês. Eu sou ansiosa. Uhum. Eu sou muito também. Eu sou muito ansiosa. Então, assim, uma coisa que mudou muito a minha vida, porque eu tive uma fatalidade na minha família, eu perdi meu pai de uma forma muito, muito, muito traumática, e eu perdi o controle da minha vida. Então, nesse processo, eu deixei de fazer tudo o que eu sabia que era bom para mim. Uhum. A única coisa que eu me resgatei, que conseguiu resgatar a minha força interior, o meu controle com a minha vida, foi a prática de yoga. Uhum. Eu amo yoga, sempre pratiquei e tal, mas eu tive uma lesão e agora eu não tenho praticado tanto. E naturalmente, sem praticar o yoga, o nível de ansiedade aumenta, mesmo que eu faça as práticas de meditação, respiratórias e tal. Então eu acho que uma coisa que eu gostaria nessa escolha zen de incorporar diariamente, que fosse uma coisa bem intuitiva, bem natural, seria a prática de yoga diária. Uhum. E também ter mais consciência respiratória, assim, conseguir respirar com mais calma e mais fluidamente durante toda a parte do meu dia e nos momentos de mais estresse, né, de alguma coisa de algum imprevisto, de alguma frustração, alguma coisa que a gente fica meio sem saber como conduzir. Uhum. Ter essa escolha zen nesse momento, sabe, de falar, bom, agora agora eu vou respirar, eu vou conseguir ter essa consciência de ter essa racionalidade de fazer essa escolha, ao invés de ficar nervosa, de brigar, de explodir ou de não conseguir raciocinar, porque só piora. Então, eu acho que são essas na verdade são duas, mas são super alinhadas, né? Relacionadas. Então, eu acho que é isso. Bom, Paty, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. Foi muito bom ter você aqui no show. E a quem nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada sempre. É sempre muito bom ter vocês aí do outro lado. E até a semana que vem, até o próximo convidado, a próxima entrevista. Posso agradecer? Claro, à vontade. Eu que queria agradecer, porque assim, eu acho que a sua iniciativa é muito linda, assim, é muito bela, porque as pessoas precisam de conhecimento, falta informação, e comer bem, ter uma vida saudável não é caro, gente, assim, é muito mais barato, porque às vezes fica, né, no nível da população, num nicho muito exclusivo, mas não é assim, porque comer uma verdura é barato, não é caro, sabe? O que é caro é comprar uma carne, é comprar um salgadinho, e a gente tem que pensar no caro a longo prazo, porque aí sua saúde vai ser caro, tratar a sua saúde. Mas eu queria muito agradecer o seu convite, agradecer o seu trabalho. Eu acho que a gente tem que ter essas trocas e aumentar essa rede, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né, e ter mais consciência com a saúde delas, assim, porque isso envolve tanta gente, não é só ela, mas é os filhos, é a família, é as pessoas que estão junto, né, os pais. Então, assim, é só a rede como um todo, assim. Então, eu que agradeço, eu que sou grata, eu que sinto gratidão por esse convite. E, assim, vamos bombar, gente, vamos compartilhar para as pessoas saberem e disseminar esse trabalho da Lu, que é maravilhoso. Então, você tá, assim, eu fiquei super feliz quando eu descobri. Quando eu vi, eu já sabia, né, já te acompanhava, assim, no Face, desde que a gente fez o Usina juntos, mas eu não sabia que estava tão consolidado, assim, e eu fiquei muito feliz, achei muito, muito legal. Muito que bom, Paty. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você.